todos os advogados arrolam testemunhas, indicam testemunhas para serem ouvidas na audiência e normalmente conversam com essas testemunhas para saber o que elas sabem, o que elas vão falar na audiência. Normalmente o cliente do advogado dá o nome das testemunhas e o advogado eventualmente conversa com as testemunhas para ter uma ideia do que elas sabem sobre o assunto, até para formular as perguntas corretamente. Nesse caso, não se trata de nada ilícito ou ilegal, porque é apenas saber o que cada testemunha vai falar. É apenas conversar para saber o que ela sabe sobre o fato. O problema é quando o advogado, além de conversar com a testemunha nesse ponto, tenta convencer a testemunha a mentir, a se negar, a calar diante de uma pergunta fora daquelas hipóteses de não autoincriminação. E aí temos um problema. Será que o advogado é coautor desse falso testemunho? Vejam que o crime de falso testemunho está previsto no artigo 342 do Código Penal. É classificado como um crime de mão própria. Significa que o crime de falso testemunho somente pode ser cometido pelo autor da ação, por aquele que pratica os verbos nucleares, um dos verbos previstos nesse artigo 342, que fala em fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Portanto, somente quem pratica um desses verbos é autor do falso testemunho. Logo, no plano dogmático, no plano doutrinário e também de acordo com a jurisprudência, não é cabível a coautoria no crime de falso testemunho. Por ser um crime de mão própria, não admite a coautoria, logo, ele admite apenas a participação. E isso já foi decidido, por exemplo, pelo STJ no recurso especial 123.440, uma decisão um pouco mais antiga, de 2001, onde foi decidido sobre o falso testemunho que é um crime que não admite coautoria, mas apenas participação, por se tratar de um crime de mão própria. E esse exemplo do crime de falso testemunho e dessas hipóteses de participação nesse crime é normalmente observado na jurisprudência relativo à conduta de advogados. É algo que chega muito à jurisprudência, chega muito aos tribunais para decisão, se o advogado convenceu aquela testemunha a mentir, ou a ficar em silêncio, ou a negar que sabe algo que ela sabe. E isso tem grande impacto do ponto de vista processual. O falso testemunho não é um crime praticado apenas nos processos penais, com testemunhas de processos penais. É cabível para testemunhas de qualquer tipo de processo e por isso ganha grande relevância aqui em relação à participação de advogados de todas as áreas.